Salmo capítulo 11 é um salmo escrito por Davi há milhares de anos. Davi está narrando, falando de um episódio que aconteceu na vida dele. Mas ao ler esse salmo, o Senhor ministrou poderosamente ao meu coração sobre algo que tem acontecido em nossos dias, no nosso país e no mundo. E eu queria compartilhar, o que o Senhor ministrou ao meu coração com você. Salmo capítulo 11, um salmo para os nossos dias. Olhando para o texto de Salmo capítulo 11, o Senhor falou poderosamente ao meu coração e eu queria falar com você um pouquinho sobre isso, começando do versículo 3, que diz o seguinte, é uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que o justo pode fazer? E talvez você vai me perguntar o que tem a ver esse versículo com o nosso tempo. Eu olho para o nosso mundo, para o nosso país, e eu vejo um mundo com os fundamentos sendo destruídos. Quando eu olho para um mundo em que a família tem perdido valor e tem sido tão atacada, quando eu olho para um mundo onde os influenciadores dos jovens, os heróis dos nossos jovens, não têm princípios morais, quando eu olho para um mundo onde os influenciadores das crianças não têm o mínimo de temor de Deus, o mínimo de conhecimento bíblico e ensinam princípios contrários à Bíblia, eu vejo um mundo que está com seus fundamentos abalados. E a pergunta é: o que deve fazer o justo quando os fundamentos estão sendo abalados? E olhando para o Salmo capítulo 11, nós vamos ver algumas coisas que o justo deve fazer quando os fundamentos estão sendo abalados. Salmo capítulo 11, versículo 1. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? A primeira coisa que a gente aprende quando os fundamentos estão sendo abalados, quando os princípios bíblicos estão sendo atacados, quando existe a ameaça, olhando para esse salmo, olhando para a vida de Davi, que estava passando por um episódio de perseguição, é a seguinte: não fuja. Davi está sendo aconselhado por alguém claramente para que ele se retire, para que ele procure um lugar onde ele esteja escondido, e ele está dizendo: no Senhor eu me refugio. Como vocês querem que eu fuja como um pássaro? Como que vocês querem que eu fuja dessa luta? A não ser que o Senhor dê uma direção, não é tempo de fugir. Nós temos ouvido pessoas dizerem que, diante da situação e das ameaças que estão pairando sobre o nosso país, a solução é fugir para outro país, é demandar para outro lugar. Mas olhando para esse texto, eu tenho uma convicção, o Senhor ministra no meu coração e eu gostaria de compartilhar isso com você. Não é tempo de fugir. Se refugie no Senhor, o seu lugar de habitação, o seu esconderijo, onde a sua confiança é que Ele te guarda, te protege, é seu escudo. Mas não fuja, não corra, porque Deus não perdeu o controle de nada. É isso que Davi está dizendo. Como vocês querem que eu fuja como um pássaro, se Deus é o meu refúgio? Se eu tenho um protetor, por que eu deveria correr e fugir? Se Ele está no controle, se Ele está no comando, por que fugir? Nós devemos nos lembrar que Pedro também deu um conselho semelhante para Jesus. Quando Jesus começou a falar sobre a morte pela qual ele iria passar, Pedro ele chega para Jesus e diz: não faça isso, Senhor. Isso está em Mateus capítulo 16, versículos 21 em diante. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso não acontecerá. E na sequência Jesus vira para Pedro e fala: afasta-te de mim, Satanás. Eu não vou fugir à vontade de Deus. Eu não vou fugir ao projeto de Deus. Não é tempo de fugir. É tempo de se refugiar em Deus, porque o projeto de Deus, ele não pode ser frustrado. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Atribui-se a Martin Luther King uma frase, e essa frase é a seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Os homens bons não podem se calar. Nós somos chamados para pregar o evangelho. E isso não muda. Não muda. Se muda o governo, a missão não muda. Se muda a presidência, a missão não muda. Então nós
precisamos continuar falando de Jesus, pregando o amor de Cristo e cumprindo com o propósito para o qual nós fomos chamados. Nós não podemos, os bons não podem se calar, porque senão o mal há de prevalecer. Também deram um conselho semelhante a esse que deram para Davi e para Jesus, para Paulo, porque um profeta chamado Ágabo teve uma visão, em Atos capítulo 21, do versículo 10 em diante. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Paulo, ele tinha convicção da missão dele e ele estava disposto a morrer pela causa, que a nobreza do homem está na causa que ele defende e no preço que ele está disposto a pagar por essa causa. Paulo estava disposto a pagar um preço pela causa que ele defendia. E mesmo diante dessa profecia, ele disse: não, eu vou seguir, porque eu nasci para isso, eu nasci para pregar o evangelho. E como ele mesmo dizia, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, havendo eu pregado a muitos, não venha eu ser, no final, desqualificado. Não mudou a minha missão porque alguém está dizendo que eu vou sofrer em Jerusalém. Então a missão da igreja não muda, independente do que venha a acontecer. A segunda coisa que nós aprendemos olhando para esse salmo está no versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. O trono de Deus permanece intacto. O reino de Deus é um reino inabalável. E ainda que os fundamentos estejam sendo sacudidos, ainda que os fundamentos estejam sendo atacados por ideologias, por movimentos que têm se fortalecido, ainda que os fundamentos estejam sendo abalados, o reino de Deus é um reino inabalável. E nós precisamos ter isso em mente e entender ou nos lembrar que nós fazemos parte deste reino. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículos 26 até o 28. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, o reino ao qual nós pertencemos. Porque no momento em que você entregou a sua vida para Jesus, você passou da morte para a vida. E você disse que Ele é o seu Senhor. Você passou de um reino para o outro reino. E agora o teu rei é Ele, o teu reino é do céu e esse reino é inabalável. Os céus passam, a terra que nós vemos passa, mas o reino de Deus permanece inabalável e para sempre. É nisso que nós devemos nos apoiar. Jesus, quando começou a anunciar é chegado o reino de Deus, ele não foi compreendido por muitos, porque alguns esperavam que ele viesse, tirasse Roma do poder e colocasse um novo reino onde os judeus teriam a liberdade, não precisariam pagar impostos absurdos para outro país, mas não era desse reino que Jesus estava tratando e nós precisamos nos lembrar disso em todo o tempo. Não se trata deste mundo, não se trata do que é passageiro. O reino de Deus é eterno, ele está no meio de nós e ele é inabalável e dele nós fazemos parte. Não compreenderam Jesus? É possível que também não nos compreendam, mas não é por isso que o reino de Deus mudou. E então essa é a nossa fé. Então, primeiro, eu não fujo. Segundo, eu faço parte de um reino inabalável, ainda que fundamentos estejam sendo abalados neste momento na terra. A terceira coisa, Deus, ele não está dormindo. E diz a segunda parte do versículo 4, seus olhos observam.
Seus olhos examinam os filhos dos homens. E o versículo 5, o Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Deus está olhando, Deus está observando, Deus está vendo. Deus não está com as mãos encolhidas, Deus não está omisso à situação que está acontecendo. Estão atacando os alicerces, estão atacando os princípios, estão atacando os fundamentos. O Senhor está observando, Ele está vendo e Ele vai agir ao seu tempo, né? Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 11, versículo 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que você permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Existe um tempo, um momento, uma hora em que Deus, ele executa o seu juízo, né? Então nós devemos considerar a bondade, a longanimidade que ele tem para com os homens, mas também chega um momento em que ele é severo, né? A longanimidade de Deus, que tem um fim quando não há arrependimento, né? Quando o homem permanece no pecado, quando ele não volta os seus olhos para o Senhor, e não é esse o desejo de Deus e nem o desejo da igreja, porque a igreja ora para que todos os homens cheguem ao conhecimento de Deus, porque esta é a vontade de Deus. No entanto, nós sabemos que muitas pessoas são obstinadas e olhando muitas vezes o mundo, nós somos tentados a pensar que Deus abandonou, que Deus está omisso a tudo isso, que Ele não vai se envolver com esse problema. Não se engane, do seu trono Ele está observando, do seu trono Ele está vendo, e do seu trono Ele está, assim como diz a Bíblia em Apocalipse 2, dando tempo para que os homens se arrependam antes que Ele venha até eles, né? E aí execute o seu juízo. A quarta coisa que a gente aprende aqui nesse capítulo 11 é que Deus dará destino aos ímpios. Olha o versículo 6. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão, né? Fogo e enxofre. A gente se lembra aqui daquele juízo derramado sobre Sodoma e Gomorra, que é um castigo, um juízo exemplar da Bíblia. O Senhor não executou esse juízo da noite para o dia. Ele deu muito tempo para aquele povo. Ele enviou mensagem àquele povo. Ele deu oportunidade de arrependimento, como ele faz com todos os homens, né? O Senhor ele tem prazer na misericórdia e juízo é a obra estranha de Deus. No entanto, nosso Deus é um Deus justo, um Deus que estabeleceu parâmetros e age de acordo com a ação do homem. E quando o arrependimento não vem, o juízo de Deus, ele não tarda, ele chega na hora certa. Então esse Deus que observa do trono, vendo que homens impiedosos e que estão totalmente negligentes à sua vontade e estão cauterizados, em suas mentes cauterizadas, não aceitam a correção, não aceitam a palavra de Deus. O Senhor sobre eles vem com juízo. É isso que a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 2, versículo 20 a seguir. No entanto, contra você eu tenho isso. Você tolera Jezabel, né? É uma carta a uma igreja, e o Senhor está repreendendo essa igreja dizendo, tenho algo contra você. Você tolera Jezabel. Não se sabe se era uma mulher literal ou se é uma alusão a uma mulher comparando-a a Jezabel do Antigo Testamento. Mas a igreja está tolerando uma pessoa, né, da qual vai vir a descrição dela, que é a seguinte, aquela mulher que se diz profetiza, ela se auto-intitula profetisa, mas com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Ou seja, ela se intitula profetisa, mas ela induz o povo ao pecado. Eu dei tempo para que ela se arrependesse, né? Não cheguei dando juízo, eu dei tempo para que ela se arrependesse, eu dei a oportunidade de arrependimento, porque ela se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica, a não ser que haja arrependimento, virá o juízo, a não ser que haja arrependimento, virá esse fogo, virá esse enxofre. Essa comparação com Sodoma, uma cidade que não se arrependeu, né? O fogo e o enxofre aqui fala de um juízo. Então, o que Deus está falando, né? Ele está consolando o justo, dizendo, olha, eu estou vendo, eu estou enxergando, e eu tenho um tempo determinado para executar o juízo,
caso não haja arrependimento. Eu não perdi o controle. Eu continuo no controle da situação. E o salmo é encerrado com um consolo para o justo, onde fala da recompensa daquele que se comporta, mesmo tendo os fundamentos abalados, mesmo tendo aparente perseguição, ele mantém a sua vida em linha com a palavra de Deus. Salmo capítulo 5, versículo 7 diz assim: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Que promessa maravilhosa é ver a face de Deus. Isso fala de duas coisas. Ver a face de Deus quando tudo isso passar e da recompensa eterna, que é estar com o Senhor, estar diante dele e ver a sua face maravilhosa, a face do vencedor Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Mas isso também fala de intimidade com Deus. Conforme Salmo capítulo 27, versículo 4, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Quando fala de meditar, contemplar a tua face, fala de intimidade, alguém que se aproximou de Deus, alguém que o conheceu de perto, alguém para quem Deus se revela. A Bíblia diz que o Senhor, ele revela os seus segredos para aqueles que o temem. Não tem coisa mais preciosa do que ser um amigo de Deus. Alguém para quem Deus conta os seus segredos, revela os seus mistérios. Jesus disse isso para os discípulos: olha, a multidão não entende as parábolas, mas a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, nós aprendemos com esses salmos algumas coisas. Quando os fundamentos são abalados, quando os homens, os movimentos se levantaram contra os alicerces estabelecidos por Deus e por sua palavra. Primeiro, não fuja, porque Deus é o teu refúgio. Então, mantenha a tua posição, mantenha a tua fé, fique firme. Segundo, lembre-se que você faz parte de um reino inabalável e ainda que o mundo esteja passando por diversos abalos, o teu reino permanece intacto, porque o trono de Deus está estabelecido e Ele é Senhor sobre o reino do qual você faz parte. Terceiro, Deus não perdeu o controle, Ele está observando tudo o que está acontecendo. Em sua longanimidade, Ele dá tempo para se arrepender, mas caso não haja arrependimento, quarto, vem justiça sobre o ímpio, vem juízo sobre aqueles que não se voltaram para o Senhor. E cinco, Ele recompensa o justo, aquele que se mantém, verá a sua face na eternidade, mas ainda aqui desfrutará dessa intimidade. Que Deus te abençoe e que em nome de Jesus você permaneça firme no Senhor e na força do seu poder, porque maior é aquele que está com a igreja do que aquele que está no mundo.